mamães, olá papais, profissionais, todo mundo que acompanha a gente aqui, estamos para mais um episódio do Mundo das Babás. E eu estou aqui mais uma vez com Débora. Olá, Débora. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao nosso Mundo das Babás. O Mundo das Babás, para quem não conhece, é novo aí e está acompanhando a gente pela primeira vez. É um podcast feito exclusivamente para você que tem criança, vai ter criança, ou mesmo se você não tem, um parente de vocês tem, ou se você tem uma babá em casa, se você conhece alguém que tem uma babá, ou seja, o mundo das babás é o mundo seu, é o mundo nosso. Para você aí que acompanha a gente, não importa a sua profissão, mas sim que a gente traz aqui para vocês temas dos mais variados contextos do mundo atual, seja de qualidade de vida, seja temas financeiros, seja temas mais específicos do mundo das babás, que é relacionado ao desenvolvimento infantil, amamentação, recém-nascido, enfim, muitos temas diferentes. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, com uma profissional excepcional, que já está na segunda vez aqui com a gente. Daqui a pouco ela vai ter que participar nos pagamentos dos nossos boletos, porque eu digo o seguinte, passou da segunda vez, começa a compartilhar o pagamento, já paga boleto dos boletos, não é, Débora? Eu acho. Você consegue apresentar? Mas eu acho que é legal ela vir, porque primeiro que conteúdo que essa mulher tem, essa especialista. Então eu ajudo ela a pagar o boleto. Você ajuda? Ajudo, a gente divide. Então ela vai vir mais uma vez. Meninas, meninos, Débora vai apresentar as nossas convidadas de hoje. Espero que vocês curtam muito e assistam. E, se necessário, assistam de novo, porque o conteúdo aqui vai ser muito bacana. Com certeza. Então vamos Bora apresentar, lá? que é pra gente ter pouco tempo da gente falando, né? Isso mesmo. E delas falando bastante. Eu tô hoje com nós estamos com a Daniele Ortega, ela que é fisioterapeuta. E eu sempre fico, é osteopata, né? Isso. Eu falei certo, osteopata, especialista no cuidado de bebês e crianças. Ela que tem um Instagram, @DanieleOrtega_Físio, e o Daniele com 2 L's. A gente vai falar hoje do desenvolvimento infantil e dos brinquedos e brincadeiras ideais para cada fase desse desenvolvimento dos pequenos. Então, hoje eu recebo a Daniele, que está trazendo também uma pessoa super especial nesse desafio aí, porque é um desafio para você que não sabe. Hoje você vai saber, mas é um desafio pra gente que acha que é só comprar brinquedo. Vou comprar um brinquedo legal pra minha criança. Gostei, vi, colorido, é esse. Não, tem todo um estudo pra isso, tem todo, né? Assim como você quer o desenvolvimento do seu filho, do seu bebê, então tem que ter um estudo também por trás de tudo isso. Então ela trouxe aqui uma pessoa muito especial também, que é a Maraísa Silva Gomes, que é proprietária da Clube Kids da unidade de Barueri. É isso? Obrigada, meninas, pela participação de vocês, aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Obrigada. É um prazer estar aqui de novo e eu pago o boleto com prazer, tá? Eba. Não são poucos. Ah, não, mas tudo bem. Mas é uma delícia poder dividir de novo e trazer um conteúdo que eu acho que é uma chave, assim. Hoje em dia a gente erra em várias coisas e brinquedo a gente sempre tem demais em casa, né? E a gente já começa quando tá grávida a pensar nisso. Então, a parceria com a Clube Kids veio pra gente tirar isso de frente, deixar muito mais leve, muito mais claro, e é muito legal. Ótimo. Perfeito. Eu já vou começar, se você me Ótimo. permite. Uhum. Dani, quando a gente fala de parceria, o que você encontrou de benefício? Por que te brilhou os olhos a Clube Kids e não uma outra parceria, uma outra empresa que tem também brinquedos diferenciados? O que você, como especialista em desenvolvimento infantil, viu como mais importante nessa empresa e falou, nossa, é nessa empresa que eu vou apostar para ser parceira? Certo. Foram vários pontos. Primeiro, eu conheci com um paciente que já alocava e eu cheguei bem no dia que estava chegando o brinquedo. Então, a higiene do brinquedo, como chegou o brinquedo, mas a ideia da alocação, porque nessa primeira fase do bebê,
ele não tem apego a brinquedo. Então, a gente tirar e colocar outro brinquedo, a criança não percebe, ele quer o novo. Às vezes, eles brincam mais com a embalagem do que com o brinquedo. Então, assim, eles querem coisas novas. Então, fazer essa troca sem ter o custo e ainda ter um olhar para o desenvolvimento, porque os brinquedos dela tem esse diferencial, não é um brinquedo qualquer. Qualquer brinquedo que ela tem, a gente consegue colocar ali estímulos certos. Então, isso eu falei, opa, isso é legal. E a gente consegue ter essa rotatividade e eu encaminhar para os pais, falar, agora é esse brinquedo, é esse estímulo. Porque às vezes também acaba a criatividade, né? O que fazer com essa criança? Então, foi uma forma, e aí eu entrei em contato com ela, enfim, a gente conversou. E hoje eu dou essa assessoria com ela do tipo, olha, esse brinquedo é para essa fase, para tal fase. Então, é uma empresa que tem por trás alguém ali que sou eu, né, no caso, que tá mostrando para os pais, né? Esse brinquedo é para essa fase certa, enfim. E todo o cuidado deles, a entrega, a higiene, é muito legal. Só para esclarecer você, ouvinte, que está um pouco perdido com relação ao que a Dani falou de aluguel, é isso mesmo. É isso mesmo. Maraísa vai explicar aqui pra gente por quê. Esse é o maior benefício que antes a gente não tinha. Eu tenho 3 filhos em casa, eu não tinha esse benefício. A gente muitas vezes tinha que comprar tudo. Ou, óbvio, não comprava um monte de outras necessidades que a criança poderia ter por questões de valores. Uma cadeira por exemplo, na introdução alimentar, que tem que ter a cadeira específica, custa um valor exorbitante que, num aluguel, você reduz isso a 1/10, nem a gente vai conversar aqui com a nossa especialista e a gente vai saber valores até. Sim. Mas o que eu quero dizer para vocês, deixando mais claro o que a Dani falou, é que a parceria dela é com uma empresa que faz aluguel de brinquedos. Então, a facilidade aumenta demais. Por quê? Porque a cada mês você pode trocar os brinquedos das crianças, ele vem higienizado, ele volta do jeito que ele tiver, porque eu tenho certeza que a Maraísa dá um jeito ali de como o brinquedo tá, e você pode dar esse estímulo mensal, ou a cada 3 meses, se você quiser continuar mais tempo com o brinquedo, e fazer essa rotatividade sem ter o gasto da compra. Muitas vezes a gente não tem onde colocar. Né? Muitas vezes a gente não tem onde colocar depois o brinquedo. Sim. Porque fica muitas coisas em casa. Então, é até uma forma sustentável de a gente fazer o desenvolvimento infantil. Isso é tão feito lá fora, né, Bia? A gente tem que ver que aqui no Brasil, às vezes, a gente está ainda nesse desenvolvimento também, como é o tema de hoje, mas isso é feito tanto lá fora já, com peças de roupa, com tanta coisa que às vezes a gente acumula tanto, não, eu vou comprar tudo novo, né? Sim. E, na verdade, isso é novo, porque ele foi utilizado, ele foi higienizado. Depois a Maraísa vai dar todos os detalhes aqui. Da empresa, a gente já vai chamar ela para falar disso, ou a gente pode falar também do trabalho que a Dani faz. Já tô íntima aqui, ó. Você já vai pagar os boletos, já tô Dani. Mas a gente pode falar do que ela faz antes da gente apresentar? Sim. Porque, de repente, você tá falando, mas e qual que é o trabalho da Daniele, né? Como que é feito o teu trabalho, a importância do teu trabalho, para depois também você indicar esses brinquedos para os pais? Pra gente chegar depois nesse passo. Eu tenho um acompanhamento com essas crianças, do acompanhamento neuropsicomotor. Então, a gente tem que ter um olhar de saber a fase que a criança tá, o que o cérebro tá ali ativando, o que a gente tem de dar de estímulo e ter resposta, e toda essa parte motora. Então, quando eu pego um brinquedo e indico para os pais, é para essa criança, ela não só brincar, a gente já tá fazendo aquele plus, né? Então, ele tá ali super desenvolvendo na brincadeira e respeitando a fase certa. Eu acho que essa é a grande sacada. Às vezes, eu pego o paciente e falo assim, eu comprei um super brinquedo, ele não gosta. Não é que ele não gosta, não tá na hora. Então, assim, calma, ainda ele nem tá conseguindo ver. Então, assim, já vai começar com uma coisa super colorida, não vai chamar a atenção dele. Ele ainda tá vendo preto e branco. Então, a gente vai fazendo esses ajustes. Então, quando eu chego na casa, eu entendo o que a criança tem. Às vezes, a gente tem que tirar um monte de brinquedo do tapete, porque ainda não é hora. E aí, a gente vai dando passo a passo. Ou, se é uma casa que, muitas vezes, eu chego, a mãe fala, eu quero começar a comprar os brinquedos. Brinquedinho básico, de barulhinho, etc e tal, livrinhos, vamos comprar, vamos investir.
Tá. Agora, brinquedos grandes, tapete, coisas que já vai ficar acumulado, como a Bia falou. Aí, opa, vamos lá, vamos falar que eu tenho uma loja, né, parceira, que você consegue alugar, e aí eu vou direcionando o brinquedo certo, a gente testa. Isso também é legal, às vezes leva, a criança não gostou, ela tem toda a flexibilidade pra gente trocar o brinquedo, então a gente consegue ir ajustando. Ótimo. Então é esse o Perfeito. olhar, E né? aí onde entra a Maraísa, porque agora eu É. quero conhecer. É agora. Porque eu já vi ali nos bastidores, gente, que são muito lindos. Inclusive, vocês vão ver enquanto ela for falando, né? E é importante vocês entenderem melhor um pouquinho como que é a loja. Ela é física, se a pessoa quiser ir, ou ela é online? Como que é feito? Então vou falar um pouquinho. Pode falar. Porque é tudo muito novo, né? Então, inclusive, agradeço, né, pelo espaço, porque a gente precisa chegar em mais famílias e desmistificar isso da compra, né? A gente fala assim que o nosso serviço, ele tem a mesma experiência de compra, porque a gente só trabalha com marcas de boa resistência, né, marcas caras, então são produtos que são... eles aguentam, né? Eles realmente podem ter esse consumo compartilhado. Como a Dani falou, se é um brinquedinho, um chocalho, não é isso que a gente aluga. A gente aluga brinquedos maiores, com custo mais elevado, né? Então, é muito... Desculpa, eu te cortei. Eu nem sabia que alugava tapetinho, gente. Eu achei lindo ali. Sim. Até, acho que dá pra gente E mostrar. é realmente um período curto que a criança vai usar. Então, eu acho que é muito bem pensado a gente cortando a nossa A gente nossa sempre faz isso, a entrevistada, gente quase nunca faz sempre achando isso. que a gente é especialista, mas a minha visão, até como mãe, o tempo que a gente usa é muito pequeno e a criança enjoa muito rápido daquele brinquedo. Então, o quanto a gente consegue estimulá-la de formas totalmente diferentes, com um custo muito menor. Então, realmente um grande achado e um grande feito, uma empresa como essa. Eu vejo com bons olhos mesmo. Obrigada. Além de tapetinhos, o que tem pra Isso. alocação? Então, assim, Maraísa? para começo da história, né, lá no início, a nossa loja é uma franquia, né? Então, ela nasceu em João Pessoa, na Paraíba, né? Há 9 anos atrás, os nossos franqueadores começaram essa atividade de aluguel. E aí, eles viram que isso fazia muito sentido e franquearam, né? Então, hoje existem mais de 70 unidades no Brasil. Né? Então, se tem outras pessoas que estão assistindo de outros locais, não só daqui, né, de Alphaville, de Barueri, mas também pode ter acesso a esse mesmo sistema, que respondendo a sua pergunta, através de um aplicativo. Então, assim, a nossa loja, ela é online, né? Ótimo. Porque, assim, nosso estoque, ele fica todo pronto para sair para entrega. Então, ele fica todo higienizado e embalado. Então, nem faria muito sentido a pessoa ir na nossa loja, porque ela ia ver um monte de itens higienizados e embalados, né? Então, a gente não tem esse atendimento ao público pessoalmente. A gente faz isso de forma virtual, pelo WhatsApp, facilita né? muito, né? Sim. E a pessoa pode ter esse autosserviço, se ela baixa o aplicativo, ela já consegue ver o que está alugado hoje, né? O que está disponível. Então, se está disponível, ela já pode alugar e receber na sua casa em até 3 dias úteis. Ótimo. Se está alugado, ela pode entrar na lista de espera. Então, ela clica lá, avise-me quando chegar. Porque essa é a ideia, é compartilhar. Então, vai chegar, talvez a gente até avisa, olha, tem uma previsão de 1 semana, você pode esperar, né? Aí a pessoa, não, beleza, eu espero 2 dias, tá já na higienização, já vai liberar. Então, a gente faz isso de forma virtual. Né? Tem um brinquedo que sai mais, assim, que vocês percebem? Tem os queridinhos, Tem os mais? Tem aqueles que sempre estão lá na lista de espera, né? A gente tem principalmente aquela cadeira Mamaru, que é uma cadeira que é importada, super né? cara essa cadeira. É da marca... De uma Se marca quiser aí, patrocinar a gente fala mais. E ela nina o bebê sozinho. Que legal. E aí, o custo dela de compra é em torno de R$3.000. Porque como a nossa unidade aqui é muito nova, né? A gente está há 5 meses, né? Atuando. Então, a gente só tem a unidade mais nova, que é uma que faz até conexão com a Alexa, né? Você consegue comandar ela pelo celular. Então, a gente tem a unidade mais nova, né? O lançamento dessa cadeira. Então, o preço de compra dela é R$3.000. E a gente aluga ela por R$259 mensal. Meu Deus, que legal. Né? Então, é próximo a 10% ali do E que valor. no máximo vai usar 1 mês. Isso. E aqui a Daniele pode falar sobre isso. No Uma máximo. cadeira dessa, quanto tempo mais ou menos? No máximo 1 mês.
Porque depois disso, o bebê ele já vai ficar desconfortável, ele já entendeu que ali não é a mãe, então ele não vai mais querer ficar ali. Então, assim, no máximo 1 mês a mãe vai usar. Então, às vezes é um investimento alto numa cadeira que ocupa espaço, porque ela não é pequena. E depois de 1 mês ela vai virar um cabideiro que nem esteira e bicicleta no quarto, que quando a gente compra e não usa. Exatamente. Perfeito. É isso. E tem um detalhe que faz toda a diferença, assim, a nossa parceria com a Dani, né? Que é uma fisioterapeuta. O que uma fisioterapeuta preza, né? Que o bebê fique no chão, Sim. que fique se desenvolvendo. Então, imagina, a gente também preza por isso. Eu também sou mãe que tive um filho que ficou muito no chão se desenvolvendo, né? Então, assim, você vai comprar um item sabendo que o lugar do seu bebê, a maior parte do tempo, não é no brinquedo. Esses brinquedos, eles são uma rede de apoio para a mãe. Isso. A mãe precisa tomar um café, existe um cinto, existe um balancinho, ela consegue, né? Por um valor baixo, pelo tempo ali que for necessário. Porque às vezes você vai pensar, eu comprei a cadeira R$3.000, agora essa criança vai ter que usar. ficar aí. Fica aí até os 5 anos. Fica aí. E aí vai se decepcionar muito. Tá. E eu acho que é até legal a gente falar disso, né, Bia? Você viu que um podcast você fala muito, o outro eu tomo espaço, né? Que eu falo, a Bia não vai falar hoje. Deixa eu falar. É porque é muita dúvida. Eu tô Vocês são esperando, mãe, eu tô só não sou. esperando, vai chegar meu momento. Eu sei, Mas vai é porque chegar. a Dani falou muito Vocês disso, são que mãe, vai, eu não sou. né? Eu não sou, eu tenho que tirar a dúvida, gente. O Você não vai podcast é comprar pra nenhum isso. brinquedo, Né? tá? Não Vou deixar que eu vou comprar Não tudo. vai. Vou fazer a doação o voucher da locação. Mas a gente fala e tem importância eles saberem disso, porque quando você tem o profissional por trás ali nessa parceria, ele vai indicar o que é melhor e não só como aquele pai, puxa, mas ele não tá gostando. Não é que não tá gostando, é o momento que não é. Então, o indicado, por exemplo, uma cadeirinha dessa você já posicionou. E um tapetinho mesmo, porque eu me apaixonei pelo tapetinho, por isso que eu não paro de falar do tapetinho. Só um adendo, a Dani tá falando do tapetinho, a gente vai colocar a imagem do tapetinho Sim. em algum momento aqui pra vocês. Já acionamos o Matheus aqui para ele fazer o encaixe Vocês vão desse ver tapete agora, que vocês estão realmente é vendo já. incrível. Quando se usa esse tapete, é isso? Isso, qual que é a fase, até quanto tempo? Mesmo porque a gente tá falando exatamente sobre isso, né? A fase de desenvolvimento Isso. infantil. Em qual momento que você indica para essa Certo. criança, para esse bebê? Esse tapete específico que a gente trouxe, ele é um tapetinho para o início, então de 0 a 3 meses. Porque é um tapetinho que ele é sensorial, ele ainda é fofinho, ele tem o espelhinho, ele tem coisas preto e branco, que é o que eles vão enxergar nessa fase, ou que chama atenção nessa fase. Então, ele é um tapetinho que tem bichinho em cima, então ele vai olhar. Então, tem musiquinha também, então você aperta, tem uma musiquinha. Então, esse tapetinho até 3 meses a gente usa. A cadeirinha, aquela pro balanço que a gente falou no começo, ela é no primeiro mês. Mas o tapete já tá junto, porque eu não vou deixar a criança lá 1 mês e depois só vou pôr no tapete. Não, a criança nasceu, chegou em casa, vamos pro chão. Então, a gente já começa a estimular aquele famoso tummy time, que é o barriguinha para baixo. Tá. Então, o tapete, ele vai nos ajudar muito. Depois do 3º mês, não é que não vai mais usar, porque ele é um tapete que as crianças gostam. Mas dá pra gente tirar ele um pouco de cena e ir pra um tapete de EVA que tenha outras texturas, porque a gente vai começar a parte 2 do desenvolvimento. Então, primeiro a gente começa no fofinho, pra ele gostar de ficar no chão. Ele ainda tem muito reflexo, então ele se assusta. Então, tem que ser uma coisa mais aconchegante. Depois a gente vai levar ele pra uns tapetes mais duros. Mas esse tapete que a gente trouxe em específico, até o 3º mês. E todos esses tipos de desenvolvimento no chão, via tapetes, também tem na empresa para aluguel. Sim. Porque também são ferramentas, aí são produtos caros para se Sim. adquirir. Sim. E tem E tem no vários aluguel. modelos também. E quando a gente fala de aluguel, tem tempo mínimo e tempo máximo, Maraísa? Como que funciona? A maioria dos itens são 30 dias, Tá. o aluguel. Aí, se a pessoa quiser ficar por mais tempo, ela faz a renovação. Isso ela consegue, inclusive, fazer pelo próprio aplicativo. Ela não precisa devolver para depois pegar de Não, novo. A gente até estimula, assim, tem um desconto nessa renovação, porque não tem a entrega, né? Já tá por ali. Então, ela pode fazer isso. Existem Perfeito. alguns itens, por exemplo, a gente tem aqueles bercinhos que a gente coloca ao lado da cama, que foge um pouco do brinquedo, mas é uma rede de apoio para a mãe. Tá. Esses bercinhos a gente já coloca o plano de 3 meses. Porque é o o que que vai, vai o que vai usar. usar. Dani, quando a gente fala então de desenvolvimento, então a gente falou do 0, bebezinho, recém-nascido, fomos aí que ele fica mais ou menos 3 meses no tapetinho. Ele, em paralelo, poderia usar essa cadeira
quando ele começa a usar essa cadeira, porque tem uma questão do corpinho dele não estar adequado para usar a cadeirinha de balanço, que dorme sozinho. Esse ele pode. Ele desde consegue, que desde sim, que porque chegou. ela é toda adaptada dentro para acolher mesmo o O bebê. bebê. E Tá. aí ela tem lá o ruído branco, né? Ela tem tudo. Então ela faz o balanço, tem níveis. Você até adapta, porque tem bebê que você tem que chacoalhar um pouquinho mais forte, tem bebê que é mais lento. Então você consegue ali colocar perfeitamente pro seu bebê, porque tem isso também. Tá. Não achem que é uma receita de bolo. Tem bebê que não gosta também de chacoalhar. Então só de estar ali na cadeira mais acolhidinho, ele já gostou e não precisa balançar. Perfeito. Então a gente vai adaptando dependendo do bebê. Agora, também se é um bebê irritado, que tenha qualquer outra alteração, um refluxo, uma disquesia, uma cólica, não é a cadeira que vai acalmar ele. Então, é isso que eu entro com a família e a gente vai balanceando. Porque às vezes você compra a cadeira como se fosse o ouro da sua vida e às vezes você nem vai usar a cadeira. Por isso, o aluguel O é aluguel, fantástico. porque às vezes, alugou. Não coube pra essa criança. A gente vai lá conversar com ela, fala, ó, a cadeira não foi legal, vamos tentar outra coisa, vamos trocar por um tapete. Então você consegue fazer a troca. Agora, se você comprou, primeiro que você vai ficar pro resto da vida com ela. Isso. E E não às vai vezes ser uma nem vai cadeira. usar. Então também vale o teste. Ótimo. Né? Então, isso a gente consegue. Os meus pacientes, eu falo lá, olha, Maraísa. Você já indica e faz a conexão. Sim. Qual que é o próximo passo aí depois dos 3 meses? Então, pensando já nessa conexão com brinquedos. Então, a gente falou do tapete, depois falou do tapete um pouquinho mais duro, que é o de EVA. Isso. E aí, qual que é o próximo estímulo? Então, pensando em desenvolvimento infantil. Certo. Aí a gente foge um pouquinho só dos brinquedos que ela tem. Tá. Que aí é a fase que eu quero que o bebê role. Então, a gente precisa o quê? Esses tapetes que tem, ela tem até um que a gente coloca e tem música, tem aquele de apoiar o pé. Então, são esses tapetinhos porque eu quero que a criança role e seja divertido. Certo. Porque senão ela vai rolar pra quê? Pra olhar pro chão? Então ele não vai querer rolar. Então tem que rolar e ser divertido. Então a gente pode mesclar entre esse tapetinho que tem os acessórios e o de EVA, que é onde ele começa a forçar essa parte muscular. Então de 3 a 4 meses a gente espera que o bebê role para os dois lados. E tanto, primeiro eles conseguem virar de barriga para baixo e depois conseguir desvirar. Voltar. Então até o 4º mês a gente espera isso, que ele consiga ir e consiga voltar. Ótimo. Então e aí você pode ter o brinquedo que tiver em casa, um chocalhinho, colocar uma coisa colorida, que tenha música, enfim. Então a gente não foge muito até os 4 meses do tapete em si. Então, por isso que é legal também, porque lá tem vários tapetes. Então, terminou, eu posso trocar de tapete. Porque aí, esse muda aqui é preto cor, e branco, vamos mudar né? a cor, Muda mudar a o cor, estímulo, a música, a enfim. música. Então, é Perfeito. legal porque aí a gente pode trocar de tapete. Fantástico. E fora os brinquedinhos que a criança vai ter ali, o que tiver, enfim, que essas coisas de cacareco pequenininho, as crianças têm um monte, né? Então, é isso, até o 4º mês. Perfeito. E aí, depois, a gente já começa a pensar nessa criança, a partir do 5º mês, ela já vai, no 4º, 5º mês, ela começa a se arrastar, por isso dos tapetes, aí já tem que tirar esse tapete fofinho. Não usa mais esse tapete fofinho. Não uso mais esse tapete fofinho. A gente já vai para esses de EVA, enfim, porque a criança começa a arrastar. Aí a gente usa a palavra que ela pivoteia, ela começa a rodar no próprio eixo. Certo. Então ela precisa do pezinho, ela precisa de apoio. Então tem que ser algo que ela consiga fazer o movimento. Tá. E aí a gente começa a ter o olhar já lá na frente, porque com 6 meses essa criança vai começar a introdução alimentar. Então a gente já tem que começar a brincar com ela mais sentada. Então, não é que ela vai sentar e vai ficar. Então, as almofadas de amamentação voltam pro tapete, porque ela vira uma poltrona. Perfeito. Então, começa a brincar com a criança ali. Então, tem vários apoiadores, até que ela tem que, se já quiser, colocar para a criança começar a olhar. Mas isso a gente vai falar mais pra frente, que faz mais sentido. E tem uma cadeirinha mágica que tá aí, que a gente pode até Vamos mostrar. pegar, então, vou pedir pra Mari ajudar a gente. Vou pegar a cadeirinha que é verde. É a verde? Certo. Essa cadeirinha, ela faz o quê? Enquanto eu pego pra você. Essa cadeirinha, ela é maravilhosa. A gente consegue usar ela em várias... Aqui, ó. Peraí. Ai, meu Deus. Se eu não fizer uma arte aqui, pronto. Boa. Ótimo. Aqui no meio. É isso. Essa cadeirinha, ela tem de várias marcas. Também ela oscila de valores. E essa cadeirinha a gente começa a estimular primeiro o bebê sentado, porque é outra postura que ele vai se adaptar. Essa cadeirinha específica, ó. deixa eu só A partir só o de quanto microfone tempo, lá, ó. Dani, essa 5 cadeirinha? meses. 5 meses. Você só precisa sentar por causa do microfone. Tá. Isso. Mas aí Deixa eu a gente abre aqui, ó. Isso.
Tá, vamos abrir e colocar. Senão depois eu tomo bronca da Bia. Certo. Ai, Isso, ótimo. é isso. Então, essa cadeirinha, ela serve para criança. Primeiro, que é assim, o que eu penso? Ela vai ter que sentar e vai começar a se alimentar. Se eu só for pôr ela com 6 meses aqui e ela não gostar dessa cadeira. Então, a gente começa antes a trabalhar com essa criança. Primeiro, para a postura de sentar. E como ela vem com essa mesinha na frente, aqui a gente vai colocar os brinquedinhos dela. Ela vai ficar Então, ela começa a brincando na sentar cadeira. E nessa de sentar e começar a brincar, a gente já tá me dá fazendo essa toda... criança aí pra gente pôr Boa. aqui. Pronto. Vamos ver se a cabecinha dela vai... Vai aguentar. Claro que não é essa criança que você vai pôr lá, né, gente? Vamos lá. Tem, Ah, A pessoa tem ideia que boa. tem o cinto, né? Isso, Tem tem o o cinto, cinto. legal. Aqui também para pôr na própria cadeira que você for colocar. Por exemplo, você quer pôr na cadeira de jantar, você Amarra você atrás pra ela prende. ficar fixa. Isso. Só que é uma cadeira coringa pra mim. Eu sou apaixonada nessa cadeira. Tá. Por quê? Primeiro que a gente vai começar a brincar e estimular a criança aí. Quando estiver perto do desenvolvimento para a parte de alimentar, você já começa a pôr os pratinhos, o garfinho, para ela ir entendendo que isso vai à boca, enfim. E é uma cadeira prática. Ah, vou tomar um café com uma amiga. Você consegue levar e pôr na mesa. Põe na mesa. É aqui, ó, igual a gente Essa tá. ela cadeira- ela é bem Essa cadeira eu fixa. posso utilizar para a introdução alimentar. Ela pode pra tudo. Pra então, tudo. Pra tudo. Então a Isso criança aqui. brinca Ela e é se bem alimenta. coringa. Ela é bem muito coringa. Isso, Então, ó, às tá vendo, vezes, se Olha você isso não aqui. tem um... E ela é prática. Sim. Às vezes você não tem... Mora num apartamento pequeno. Acabou de comer. Pra já. que comprar aquela cadeira enorme que fica... Põe essa. Você põe essa, porque você põe na mesa, põe na cadeira, você leva no carro fácil. É uma cadeira super coringa. E a criança não está comendo, vamos brincar nela. Porque eu estou estimulando o sentar. E aqui, ela tá sentadinha e se ela cair pro lado, ela tem o estímulo, ela volta. Tá. Então, é uma cadeira coringa. Perfeito. Então, a partir dos 5 meses, a gente já começa com essa cadeira, Isso. que ela serve tanto para brincadeiras e estímulo, e já fazer com que a criança tenha o entendimento da postura que ela vai ter na introdução alimentar. Sim. E depois eu continuo durante a introdução alimentar por mais uns 2 meses, mais ou Isso, menos. isso. Porque é pelo tamanho da criança também É, que ela vai Apesar tendo. que essa marca, inclusive, né, ela é mais larga na perninha. Aqui. É mesmo? Então, cabe uma criança aqui até uns 8, 9 Até meses. maior. E se ela for magrinha, vai até um ano. Perfeito. Sentada. Então ela é muito Ótimo. útil. Então, ela é muito útil. Essa cadeira é muito útil. E vamos só falar de custo de novo, que eu gosto de sempre colocar aqui a questão de valor, para que as pessoas realmente vejam a viabilidade de ter esse produto em casa, que a gente não tá aqui para fazer propaganda, não é? A questão não é a propaganda da loja, mas sim fazer essa ligação de custo-benefício e o quanto a gente consegue estimular mais a criança com um custo menor. Sim. Então é um benefício muito maior. Quando a gente fala dessa cadeira no mercado, ela tá em torno de quanto para comprar? Tá em torno de R$600. 600 reais, 500, 600 reais. E hoje a gente aluga por R$99. 99. Tá, então só pra gente fazer Isso essa... um mês. Isso Pro mês. mesmo. E se a gente pensar que não vai usar 6 meses, então você não precisa comprar, né? Porque vai ficar mais barato do que uma cadeira nova, né? a gente tá Não. pensando aí dos 5 meses até os 8 meses, os 7 meses, mais Isso. ou menos. Então a gente tá falando de entre 2 e 3 meses de aluguel, Sim. que daria metade do preço de uma, que aí de uma a gente- nova. Como ela é menorzinha, o bebê menor, ele fica bem acomodado, né? Aí a gente tem os modelos maiores. Sim, Então, ela tem as outras cadeiras. Outras cadeiras. Que são os cadeirões mesmo, assim, pro bebê ficar mais próximo à Perfeito. mesa. Excelente. Então pode Ó. trocar também. Tá. Continuamos na nossa caminhada do desenvolvimento infantil. Certo. Vamos. Então, passamos a introdução alimentar e agora a gente vai para um outro momento que a gente já está falando de uns 7, 8 meses do 7, bebê. 8 meses que a gente começa a esperar que esse bebê tenha as prontidões para engatinhar. Certo. Então, de novo, o tapete tem que ser muito legal. O tapete é a chave para um bebê. Então, assim, às vezes, no início, o aluguel ele é muito bacana, só que você vai ter que ter um tapete para a fase toda. Então, esses GVAs, eles entram como uma compra. Ele vale a pena na compra. Tá. E os tapetes que vão em cima dele, que são os de estímulos, aí o aluguel ajuda muito. Então, os GVA vale a pena a compra, porque você vai usar até os 5 anos. Perfeito. Então, é isso. o custo-benefício é de uma custo-benefício compra. ajuda. Perfeito. Isso. E aí a gente começa essa criança querer engatinhar. E aí, na hora de engatinhar, eu já vou ter essa criança com um tronco firme.
ele já começa a fazer outros apoios. E aí eu preciso dessa perninha mais forte. E aí é uma polêmica. Tem profissional que gosta e profissional que não gosta, que são os jumpers. Vamos te ouvir. Vamos para a doutora especialista para saber. As polêmicas chegando, polêmicas chegando. Dani, você gosta ou não dos jumpers? Eu gosto, mas com moderação. Porque ele é um brinquedo muito legal. Mas tem mãe que coloca ele antes. Então tem criança de 4 meses num jumper. E não é hora de uma criança. Porque assim, ele fica lá e não sai. Então tem mães ou babás que querem prender a criança lá. Então usam mais cedo. E não é essa a ideia. Né? Então, é um coringa do tipo, vou colocar, ele tá estimulando na fase certa e eu consegui tomar meu café, eu consegui almoçar, eu consegui lavar o cabelo e tá dentro do meu banheiro e eu tô vendo a criança. Mas não é pra ela passar o dia lá, né? Então, assim, isso tem que estar muito claro, não é pra ela passar o dia. Então, os jumpers eu gosto com moderação, mas eu libero a partir do 6º mês. É onde eu gosto. Melhor com 7, 8. E um tempo específico. Você já coordena com a mãe que tem que ser um tempo muito curto específico de estímulo. Eles também não aguentam muito, porque eles cansam. Então, a gente tem que respeitar. Então, assim, se eu vou fazer 1 hora de brincadeira com a criança, entre o tapete e o jumper, então assim, ficou 10 minutos, saiu, foi pro tapete. Então, nessa 1 hora, ele vai e volta no jumper. E o que é legal do jumper é que ele é um coringa também de brinquedo. Porque a gente começa com a criança dentro, então e aí ela tem um monte de jumper, que é muito legal. Tem que ter uma plataforma embaixo. E aí o bebê apoia o pezinho. Esse é o que eu gosto de início. Porque aí ele vai começar a entender o apoio do pé. Porque lembra que é uma criança que tá engatinhando. Então, assim, ela ainda não sabe ficar de pé. Então, ela começa esse estímulo sensorial do pé. E depois tem os que não tem essa plataforma embaixo. Eu não gosto daquele que pendura e a criança fica pulando. Não é esse que eu tô falando. A gente vai colocar... Um jumper estruturado. A gente, lembrando que a gente coloca as imagens para vocês terem a ideia de como funciona esse jumper, porque são vários jumpers diferentes, só para ter uma ideia de qual que é o ideal aí que a Dani tá recomendando. E a polêmica que falam é porque ele agora é o andador fixo. Porque lembra quando a gente era pequena, aquele andador que a gente entrava, né, na rodinha e as crianças caíam e tudo mais. Ele tem a mesma proposta de encaixe, mas muito diferente a estrutura, os brinquedos em volta, então ele gira 360. A criança, ela consegue rodar e brincar no ângulo todo do brinquedo. Esses brinquedos que estão em volta aí também, tem vários. Então, quantos meses ele tá? Vamos ver qual que é pra ele. Porque não adianta você colocar uma coisa lá que ele tem que mexer motricidade e ele não tá ainda desenvolvido ali. Ele vai achar chato. Você vai colocar ele vai chorar. Porque ele vai falar, o que eu faço aqui? Então, a gente também olha dentro dos brinquedos em volta para adaptar a idade do bebê. E aí, depois tem o jumper que tira essa base, que aí ele já tá com o pé no chão, que aí ele já tá com 8 meses. E aí, ele fica mais de pezinho. E aí, quando tá com uns 9 meses, eu ainda uso esse jumper, só que agora ele tá do lado de fora do jumper. E aí, ele começa a andar em volta, apoiando. Porque é onde ele vai começar o processo de para andar, dar os passinhos. E aí o equilíbrio. Então a criança tá aqui segurando, ela começa a soltar uma mão e volta. Então, e tem uns que são super legais, que são sensoriais. Então ele passa a mão, tem uma caixinha de lenço, né? Então ele passa a mão, tem telefone. Então eles já vão fazendo estímulos e trabalhando o equilíbrio, que é isso agora que a gente vai visar, né? Toda essa parte de coordenação. Quando a criança engatinha, o engatear é importante pela coordenação. Então, depois que a gente coloca eles nesses brinquedos, eles vão tendo mais estímulos. Excelente. Então, o jumper a gente usa bastante, mas isso, com cautela. Acho que um outro termo também que a gente pode utilizar, até quando o pessoal procura no aplicativo, que é esses que a Dani está indicando, a gente chama também de centro de atividade. Centro de atividades, porque, embora a gente tenha, inclusive, menos unidades do jumper, que é esse que pula, mas o centro de atividade, ele fica fixo, né? E a criança não entra, ela entra no centro de atividade. Sim, mas não tem rodinha, como o antigo andador, e também esse não pula, ele não tem mola. Não tem a mola. Não tem a mola. Sabe que eu tenho uma dúvida, meninas, que a gente tá falando muito aqui dos brinquedos, de desenvolvimento, mas eu achei muito importante quando a Dani falou, claro, uma das coisas importantes que ela falou aqui é que não é deixar a criança ou naquele brinquedo, ou naquela situação, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque hoje a gente tá num tempo muito assim. Então, que a gente quer algo para distrair a criança e para deixar a criança para eu fazer as minhas atividades. E
você também fala muito nas tuas mídias que a gente tem que acompanhar. A babá, os pais, tem que estar ali. Sim. Porque o desenvolvimento não é a criança sozinha. Não é o Não. brinquedo com a criança. Não. Então, é a família estar ali, o profissional, que é a babá, para quem a gente está falando aqui, nesse mundo das babás, para estar inserido nesse tempo desta brincadeira, para que isso aconteça. Então, você percebe isso? Que muitas famílias também não fazem parte. Às vezes, eu vou pegar algo, mas você indica, geralmente, você tem esse tempo com a família de falar, olha, você precisa, não adianta trazer só para mim e você não dá continuidade, né? Sim. Como a gente falou lá da outra vez, mas eu vou repetir, eu faço atendimento domiciliar. Então, eu entro e entendo o ambiente dessa criança. Então, quando eu indico um brinquedo ou quando eu ensino um estímulo, tanto para a mãe quanto para as babás, o intuito é que ela brinque com a criança. Porque aí é uma troca, é a hora social dessa criança. Como ela vai fazer social sozinha? Não dá. Então, é a hora de troca. E, às vezes, é troca de afeto que estimula a área cerebral e vai desenvolver. Então, assim, é muito necessário. A mãe que trabalha e é uma babá que vai ficar junto, a babá vai fazer a parte dela, mas em algum momento essa mãe também tem que entrar junto, porque esse tapete ele tem que ser um lugar que a criança goste de estar, que é ali que ela, e é como se ela fosse a hora que ela mostra as habilidades. Porque isso é muito engraçado. Quando eu vou atender o bebê, você coloca no tapete, parece Olimpíadas. Eles começam. Aí você fala, que delícia, já tá fazendo, enfim. Então é a hora que a criança ela se mostra e ela quer plateia para isso. Então ela não pode ficar sozinha, senão ela ali sozinha, ela vai olhar em volta, nenhum brinquedo vai ser legal, ela vai chorar. E aí você vai amarrar ela nos outros brinquedos e falar, tá vendo, ela não gosta de ficar no chão. Então, assim, a criança que não gosta de ficar no chão, ou ela tá estimulada errado, ou ela está sozinha. Então, é quando a gente entende, mas todos os meus pacientes, eles são instruídos a brincar com essa criança. E as babás também. Então, por isso que o brinquedo vem certo. Porque ela vai gostar. Perfeito. Então, a gente coloca um brinquedo que ela vai gostar. Então, tem que estimular junto. E lembrar aqui que a gente está falando de brinquedo com desenvolvimento infantil, sendo que um brinquedo é um coadjuvante. Sim. Né? Que quem é o ponto principal é o ser humano. Sim. No desenvolvimento. O brinquedo, ele é um suporte. Em alguns momentos, vocês citaram aqui que esse suporte, inclusive, é para dar um respiro. Sim. Para dar um respiro para quem está cuidando. É. Porque realmente uma criança, ela precisa de um cuidado, de uma atenção 24 horas. Sim. Então, o brinquedo, ele ajuda a essa pessoa que está cuidando, seja a mãe, o pai, a babá ou a avó, quem esteja cuidando da criança, para dar esse suporte ou para ter esse respiro e Sim. não para solucionar os problemas da vida dela no sentido, o brinquedo faz minha função. Então a gente está deixando muito claro aqui que nenhum brinquedo vai fazer a função de um pai, de uma mãe e muito menos de uma profissional. Então a gente está dando só uma assistência no sentido, temos os melhores brinquedos aqui para cada uma das fases, para que você ministre junto com a criança e você faça as atividades junto com a criança. E que seja, né, um trampolim ali pro desenvolvimento, né? Isso. Porque ele auxilia. Quem não assistiu Toy Stories, né? Exatamente. Que ele ficou e para deixar depois o brinquedo. Então, ele tinha o sentimento dele em cada brinquedo. Então, a gente sempre lembra de algum brinquedo. Meninas, eu preciso só engatar uma rodinha aqui de acelerador aqui com a gente, Vamos. porque a gente está quase no final do nosso encontro. Vamos E eu lá. preciso muito que a Dani explique pra gente do 1 ao 5. Certo. Então, quais as principais atividades, então, pensando que essa criança já está começando a andar, já está nos processos dos passinhos, o que a gente traz aí de importante da Clube Kids que pode ser auxiliado aí, que as mães podem ter como auxílio para esse desenvolvimento de uma criança agora do 1 até os 5 anos, Dani? Certo. Quando essa criança já começa a ficar de pé, porque 1 ano também não quer dizer que ela vai andar. Então, hoje, a gente tem uma janela até 1 ano e 8 meses para essa criança andar. Então, tá tudo bem. A criança fez 1 ano, não é que ela tem que sair correndo, tá tudo bem. Então, essa criança, ela começa a ter esse equilíbrio. Então, a gente tem vários brinquedos. Aí, o mundo abre. Então, a gente tem painel sensorial, que a criança fica de pé e ela consegue ir mexendo. A gente tem os brinquedos que empurram, que é outro de polêmica também, que tem gente que gosta e não gosta. Eu libero desde que ele esteja assistido. Então, assim, é um brinquedo legal que dá pra apoiar na parede, porque ele tem rodinha. Então, apoia na parede, a criança brinca, tá ali. Ela vai começar a empurrar, a mãe ou a babá tem que estar junto, empurrando junto. Não Tem vai deixar algum a criança- desses aqui com a gente? Tem. É o É de um rodinha? carrinho, Um o de carrinho? rodinha. O de rodinha. Mari pega pra gente, só pra gente Não, mostrar. esse aqui É o outro. pra Ai, gente gente, eu mostrar. achei lindinho. Isso. Amei. Deixa eu pegar. Isso.
Porque é legal a gente mostrar aqui que a Dani já explica Isso na é legal prática. Deixa eu pôr mais Isso. pra trás. Cuidado Pode com pôr. o seu... Já faz tempo. Isso, que aí já fica perto de você. Ótimo. Então, aqui a criança, ela consegue ficar de pé, sentada. Ela tá brincando, porque ele tem estímulo. Esse daqui, ele tem um freio, então ele não vai sair correndo. Então, você também consegue mensurar essa rodinha. Então, a criança aqui atrás, de pé, a mãe pode estar do lado, empurrando junto. Então, esse daqui ajuda muito a criança também perder o medo de ir. Mas se ela estiver sozinha, ela pode estar atrás. Assim. aqui, ó. Ah, tem entrada. Ah, gente, eu quero um. Tem a criança dele. E quando Aí agora você não vai fala parar que a é um, música, que tá é um vendo? brinquedo polêmico, é por conta dos acidentes que Dos podem ser acidentes. provocados por De uma criança- não supervisão. uma não supervisão, ou achar que você pode estar ali, mas se você colocar a criança e deixar ela sozinha, fazendo você pode estar do lado. Só que se ela ali sozinha, a mão vai e a perninha não acompanhou, porque ela está aprendendo. Perfeito. Então, tem que estar perto, vamos devagarinho, vai segurando para ele dando os passinhos. Então, isso daqui, ele é um estímulo para ele começar a ter a coragem de ir sozinho, mas tem que ter muita supervisão. Ótimo. Então, agora a criança começou já a dar aqueles passinhos, depois ela entra aqui, ela leva para passear pela casa e tá tudo bem. Perfeito. Mas a gente também consegue usar ele um pouquinho antes, como Tá. um bom estímulo Isso. para criança, principalmente pelas cores, movimentos e músicas. Isso. Tá. E aí, o outro que é a bicicletinha, Vamos lá. é muito legal também, porque a gente vai trabalhar tanto o equilíbrio da criança ali e a parte de coordenação. Tá. Ali a criança já tem que estar sabendo andar, não é? A gente tá falando mais ou menos acima de um ano e 8, um ano e meio. Vamos por Tá. 1 ano e 8 que... Perfeito. Isso. Ai, que linda. Essa E é aqui, linda, gente. ele que controla, né? Porque a rodinha, ela tá para dar equilíbrio e movimento do brinquedo. Mas a criança tá aqui em cima e os pezinhos, não tem pedal. Então, ele que vai no chão. Então, aqui, ele que vai conduzir. Certo. Tem risco de cair? Como todo brinquedo, tem que ser supervisionado. Então, Ótimo. esse brinquedo aqui, até 2 anos e meio, eles gostam de brincar, dependendo da Ótimo. altura da criança, o tamanho, lógico. É um bom brinquedo também. Lembrando de outros estímulos que não esses de andar, mas outros estímulos de brinquedos para essa idade também são muito recomendados para as crianças. Sim, aí tem um monte, tem os painéis Painéis, sensoriais, tem as gangorras, aí tem brinquedo o de escalar de madeira. Então a criança começa de um lado para o outro. Esse de que é uma gangorra que a gente fala? Quando procura ele, é o que vira. É uma sim. gangorra. Então a criança entra, ela consegue fazer o movimento e você vira, ela vira uma coisa de escalar. Tem um outro de madeira que tem 1000 posições que você pode fazer. Perfeito. Então, aí a gente começa já a desafiar o corpinho deles. Porque o equilíbrio já tá bom, já tô sabendo andar, e eles começam a se desafiar, eles são ousados. Então, a gente tem que tomar sempre supervisão, porque eles Tá. são ousados. Eles Perfeito. vão, não tenham medo. Eles não têm noção do medo. E a gente tá falando de Excelente. desenvolvimento, né? Sim. Então, não tem como. É a gente que tem que supervisionar, né? Sim, então esses brinquedos de madeira, a gente manda depois as fotinhos pra colocar aqui. Isso. Eles, de 2 a 3 anos, as crianças vão brincar bastante, porque eles são desafiadores. E depois, de 4 e 5, essa criança, ela já vai ter total controle de tudo. Aí nós temos cama elástica. Então, a gente São entra em brinquedos maiores, bem maiores. maiores. Tá. Então, requer espaço também. Mas essa criança, ela vai começar a sair desse mundo de brincar e ela vai começar a desenvolver, volta para... Por isso que é muito importante a motricidade estar sempre. Tudo que é de sensibilidade. Porque agora ele vai voltar para pegar um lápis, a gente vai começar a brincar de outras coisas com essa criança, porque ela vai se inserir ao mundo de uma escola, enfim. Então, as brincadeiras são outras, né? Excelente. Mas se a gente chega nessa fase, com a fase motora, com a observação a perninha, a musculatura, a postura, tá tudo bem, é uma criança que tem um mundo a explorar. Perfeito. Eu brinco que nessa fase a gente tem brinquedos de faz de conta que eu sou adulto, né? Então tem casinha, né? Sim. Cozinha, carro elétrico. Então é algo mais social, assim, né? Deles, agora eu vou dirigir, né? Sim, Muito e ele já legal. tem essa agilidade de entrar e sair do brinquedo, enfim. Então, Tá. é um mundo. Depois de um ano, antes também já é um mundo. Também já é um mundo. Mas aí, de um ano pra frente, é aqueles brinquedos. E aí, eu acho que o custo do brinquedo começa a ficar alto.
Porque aí é a hora que você vai comprar uma Porsche, uma Mercedes, sabe aquela que você controla? E temos. Perfeito. Então, assim, e a criança às vezes vai brincar pouco também. Bicicleta tem um monte, elas vão evoluindo. Elas vão ficando maiores Vão para ficando cada uma das maiores, idades. e- É, E é bom, desde... de repente, desculpa, eu falar, cortei, mas é imagina. bom até a gente tá falando aqui pra colocar, talvez a gente coloque no momento errado, né? Mas é bom entrar lá, vai no Clube próprio Kids, Clube eu Kids, até- porque lá você vai visualizar tudo, né? Isso, Sim. até quero aproveitar aqui, eu sei que a gente precisa de muito tempo com Nossa. vocês aqui, mas a gente passou já do... Já passamos O do Matheus tá bem chateado ali com a gente. Mas eu vou encerrar agora, vou conduzir aí para o nosso final do podcast. Mas eu queria deixar também aqui que é importante entrar no Clube Kids, @Clube Kids, para que Sim. vocês tenham a ideia do que a Dani tá falando aqui. Porque todos os brinquedos que estão lá, de novo, a gente não está promovendo só o nome, porque, nossa, tem que ser na Clube Kids. Mas a gente está falando de brinquedos associados ao desenvolvimento. E no caso da Clube Kids de Barueri, a Dani consegue assessorar a Maraísa para que ela tenha todos os brinquedos indicados para cada uma das idades. Então, quando você entra no site, me corrige se eu estiver falando alguma besteira aqui, Dani, Uhum. mas quando você entra no site, você consegue sim ter já a classificação da idade e saber o que a Dani, que é especialista, fala sobre cada um dos brinquedos que tem lá. Então fica muito mais fácil e fica muito mais confiável para nós, mães ou pais, que fazemos o aluguel dos brinquedos. Sim. Meninas, eu preciso realmente encerrar o nosso encontro. Agradeço, Maraísa, obrigada por ter vindo. Muito linda a sua empresa, porque realmente facilitou muito a nossa vida de pais, mães, enfim. O como era antes e o como é agora realmente faz diferença. E tenho certeza que também faz diferença para as crianças, que vão ter estímulos muito maiores e muito mais diversificados. Obrigada por ter vindo. Vamos deixar as fotos no nosso podcast. E você que tem mais curiosidade também, entra no site, no Instagram No Insta do deles, clube. né? Que é @Clube Kids. Clube Kids. Perfeito. E Dani. da Dani, né? Vamos passar o da Dani. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Imagina, obrigada a Espero contar contigo aí para os próximos vários encontros. E muito obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Te agradeço. É só um leque, né? Porque é só uma pincelada, é muita coisa, muita né? coisa. Mas eu acho que a gente tem que começar a minimizar e olhar para um mundo que, quando a gente abre o mundo de bebês, é tanta possibilidade, é tanta coisa, então que a gente consiga direcionar melhor. E diante de várias informações, a gente tornar mais fácil e prático. Sim, Porque é tanta. É o que você falou, é uma chuva de sim, informação para os pais, principalmente pais de primeira viagem. Então, sim. dá até um desconforto. E na hora que a gente transforma esse mundo deles de uma forma mais simples, Sim. como o caso do aluguel e tudo mais, eu acho que dá uma tranquilidade maior, inclusive no bolso. Sim. Né? Ajuda demais. Com certeza. Então, só agradeço vocês. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. E, meninas. Vamos passar o @ da Sim. Daniele? De novo. Daniele Ortega _Físio. Daniele com 2 L's. Então vamos lá olhar para a nossa câmera principal e agradecer a todos vocês por terem aguentado a gente até agora. Muito obrigada e espero que curtam o nosso episódio. Um beijo e até o próximo.